os construtores, digamos que este seria uma espécie de um primeiro capítulo desta minha dissertação, que eu tento que seja sucinta, embora com muita dificuldade, sou-vos franco, porque isto depois desenvolver-se-ia para aqui de uma forma que eu tenho que me controlar, digamos assim. Falaria agora, numa segunda parte, em algo que não está desligado desta primeira abordagem, como é óbvio. Falar-vos-ia, se aqui o meu querido amigo Luís me permitir, falar-vos-ia aqui deste quadro. Este quadro tem uma coisa interessante que, ainda há pouco, saltou-me logo à vista, Luís. Logo. Depois também não quis interrompê-lo com o ciclo de dissertação, porque estava a ser magnífico. Estava a ser magnífico e eu estava deliciado com a sua exposição e até nem quis depois falar com isto, mas olha, aproveito agora. Isto, no fundo, é um Y. É engraçado que isto é um Y. O professor Henrique José de Sousa, brasileiro de descendência lusitana, na verdade, nós pensamos nele como um ser agartino, mas isso é uma outra coisa. Falou, de facto, na missão Y, que eu me apercebi ao longo dos anos em que tenho estudado a teosofia de JHS, que é a teosofia de Henrique José de Sousa, apercebi-me que a questão da missão Y, dos 7 raios de luz, etc., era uma questão que não deixava de ser um mistério até para pessoas que foram meus instrutores e que sabiam mais do que eu na altura, bastante, aprendi muito com eles, etc., mas comunicava com irmãos da obra, alguns deles até que tinham estado em contacto com o mestre, e havia sempre um certo mistério relativamente à missão Y. Bom, foi uma coisa que me perturbou durante um imenso tempo e tive que andar ali para tentar chaves para perceber, de facto, o que é que se passa com esta missão Y. Acabei por arranjar aqui uma forma que não será com certeza única, até porque as palavras são sempre cópias efêmeras daquilo que é inefável, não é? E onde a língua não entra, mas apercebi-me, pelo menos, que havia uma vertente interessante e que é muito ao encontro do que o professor Henrique José de Sousa quereria com certeza dizer. É que o Y, no fundo, é uma reta que bifurca. Ora bem, então, imagina-se realmente um plano celeste, um plano intermédio entre duas esferas. Uma esfera divina, ligada com o espírito puro, uma esfera celeste, intermédia, ligada à alma, e uma esfera terrestre, terra, barro, o homem primordial, etc., ligado precisamente à matéria e à terra e ao corpo, à physis. Bom, e então, o que é que se pode depreender? Que temos até a própria figura do Cristo Universal, Adam Kadmon, o homem celeste, etc., configurado um pouco como aquele ser de extrema beleza e luminoso que abre os braços para o mundo. Os pés juntos e os braços abertos para o mundo. Ora, isto perfaz um Y. Se nós imaginarmos a irradiação das chagas daquele que se crucifica no seio da cruz mundanal, o mistério da rosa na cruz, então isto perfaz um Y até ao centro convergente, que é o umbigo, até podia ser o plexo solar, fazendo depois uma reta até aos pés e projetando-se aí para baixo. Portanto, no homem arquetípico, este Y estaria representado em cima. O Y é uma letra, é um símbolo sagrado, muito interessante, que está, inclusive, por acaso não foi muito falado neste livro. Eu já estou a escrever outras coisas, já estou aqui a fazer confusão. Não está, mas estará depois à frente. Num segundo episódio, digamos assim. Esse Y, no espelho das águas de Akshara, porque nós imaginamos sempre o plano celeste como um oceano aberto, luminoso e azuláceo, isto é tudo metafórico, como é óbvio, formas de nós tentarmos chegar aqui ao mental abstrato ou superior. Ele inverte-se, é o reflexo no espelho. As águas akáshicas de que os hindus falam muito, os iniciados orientais, refletem no espelho a inversão do Y. Y invertido. Duas colunas. Coluna lunar, haste ou coluna lunar ou indo-tibetana. A Índia. Então temos aí um grande quartel-general da iniciação coletiva dos povos para o Oriente. Coluna solar ou egípcia. Então temos aí a sede da iniciação coletiva dos povos para o Ocidente.
dois grandes berços de iniciação para a civilização pós-Atlântica. A Índia e o Tibete, sempre ligado, como é óbvio, e o Egito. Construtores que nós destacaríamos aqui nestes dois polos fundamentais que, no fundo, são a bifurcação desse Y, ou seja, a bifurcação do reflexo do próprio Adam Kadmon, dos cabalistas. O homem celeste, o homem primordial, o protótipo oculto da humanidade. Dois grandes construtores, já falámos num, para a Aryavarta, Ram. Porquê? Em que medida é que a construção dele foi feita? Fala-se muito de uma sinarquia ramânica. Ora, o Grande Oriente, a Aryavarta, o primeiro paraíso terrestre pós-atlântico, de facto, viveu sob a égide da sinarquia universal, sob o pendão do governo oculto do mundo. Porque a sinarquia só é possível dessa forma. A sinarquia não é possível com instituições humanas. A sinarquia só é possível com uma instituição humana, talvez, se quisermos chamar, mas em que o próprio avatar, ou uma representação fidedigna dele, é vivente na face da Terra. De outra forma, é sempre uma utopia, tal como é neste momento. Mas a sinarquia foi uma realidade nessa Aryavarta longínqua, produzida pela labor alquímica de Vaivasvata. E Ram, que no fundo é um subaspecto desse mesmo Manu primordial ou racial, Ram implementa de facto um sistema social de alto nível de perfeição e, portanto, sinárquico. Como? Através de um processo natural, de acordo com as leis da natureza, com as leis do universo, que infelizmente foi adulterado mais tarde. Ou seja, a chamada lei do Manu ou lei de castas. A questão das castas é uma questão que se tornou quase um preconceito, um tabu. E com razão de ser, porque, enfim, a ideia de repartir a humanidade por classes, à partida, foi uma coisa que deu muito mau resultado, fundamentalmente, a julgar pelas ditaduras, não é? Pelas monarquias absolutistas, etc. Mas quando nós estamos a falar de uma representação da divindade na face da Terra, tudo muda. E mais, quando estamos a falar de uma forma de ser e de estar que está de acordo com as leis universais, essa organização por castas deixa de ser uma coisa negativa e passa a ser uma base fundamental da sinarquia. Porquê? Imagina isto. E sem perceber isto é muito difícil entender o que passo a explicar. A humanidade vem por vagas para a face da Terra. Não vem tudo ao mesmo tempo. E existe um processo reencarnatório, a transmigração da alma, através das civilizações, através de famílias, etc., ramos raciais, enfim, de muitos grupos específicos. E cada indivíduo, cada jiva, ou seja, vaga de vida, onda de vida, em forma humana, vivente na face da Terra, obedece a um processo reencarnatório, enfim, bastante extenso, para fazer esta escola, esta universidade da vida e depois retornar à casa paterna. Mas estas vagas, grupos humanos que estão submetidos a esse processo, não chegam à face da Terra de uma vez só. Chegaram por vagas. E aqui é que está o mistério. Então, a vaga mais antiga foi a que teve mais tempo para adquirir consciência e experiência. Naturalmente. E essa vaga foi a que veio a constituir a casta superior, chamada Brahmanes. Ou seja, os Brahmanes, sacerdotes iniciados. Eles eram, na verdade, os senhores da autoridade espiritual daquele sistema social perfeito. A segunda vaga de vida a chegar era a dos Kshatriyas. Kshatriyas, os senhores do poder político e marcial, da ordem social. Depois, uma terceira vaga, mais jovem, que seria a dos Vaishyas. Isto são tudo termos sânscritos. Os Vaishyas seriam aquilo que nós podemos chamar os comerciantes. Os responsáveis pela saúde do tecido económico daquela sociedade. E, finalmente, os Sudras. Os Sudras que seriam os agricultores. Responsáveis por garantir o pão material na mesa de cada família.
Ora, qualquer uma destas caixas é muito honorável. A questão é que a que estava mais em cima na pirâmide tinha uma consciência e uma experiência mais elevada do que os que estavam em baixo. Mas é muito importante perceber a lei de castas na sua origem e da sinarquia universal. Por dois motivos. Os que estão em cima são os que mais servem. Têm a obrigação absoluta de servir os que estão em baixo. Como? Trazendo-os para cima. Fazendo como nós fazemos às nossas crianças. Elas são pequenas, olhamos para baixo e de imediato temos a tendência, estou a olhar para o meu filho assim ou para uma criança assim, e há a tendência por ele levar, agarrá-lo ao colo e a cabeça dele fica acima da nossa. Há esse desejo de trazer quem não é tão consciente, quem ainda não acordou, para acordar e até poder sobrepujar a nossa própria consciência. Este era um dos ideais. Logo, os brahmanes eram responsáveis por iniciar as castas que lhes eram inferiores. Os kshatriyas tinham a obrigação de dar o seu sangue, de dar a sua vida, se fosse possível, para manter a ordem e para proteger os mais fracos. Porque esta questão da cavalaria iniciática, que tem uma expressão exotérica nos cavaleiros do grau, nos cavaleiros de idade média, nos próprios templários, etc., obedece a um código de conduta muito restrito. Não se pode falar em cavalaria apenas porque nós gostamos de andar com umas espadas e gostamos daqui a quase ter uma nostalgia, neste caso do passado, de quando andávamos a cavalo e éramos cavaleiros formidáveis, porque a própria cavalaria, enfim, teve muita gente não de bem imiscuída nas suas fileiras. Mas a cavalaria iniciática, de facto, essa cavalaria kshatriya, de índole kshatriya, é uma cavalaria com esta regra. Nós estamos aqui para darmos a nossa vida pelos que nos são mais frágeis.